Olá, meus queridos amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez com vocês. Vocês sabem que nós estamos atendendo aqui uma demanda, né, que o professor Luiz passou sobre o quadro natural, e vocês já viram que eu gravei nos últimos dias, eu gravei a parte de domínio amazônico, domínio da Caatinga e domínio do Cerrado. Agora a gente vai fechar, está faltando a parte dos mares de morros, araucária e pradarias, que são os 6 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros, segundo, definição do professor Aziz Absaber, tá? Então hoje é o domínio dos mares de morros, vamos lá, vamos começar. Pessoal, essa aqui é a localização do domínio dos mares de morros no Brasil. Vocês estão vendo que é uma formação essencialmente litorânea, costeira, certo? Com alguns prolongamentos aqui para o interior em direção à bacia do Rio Paraná, tá? Até chegar, por exemplo, à região de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, lá na região da Serra da Bodoquena, que é a área de Mata Atlântica mais interiorana do Brasil, e ainda preservada, tá? Mais afastada do litoral. Agora, os mares de morros se estendem desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Só que aí você pode ter alguma alternância quanto a uma ou outra cobertura de vegetação. Mas a gente vai falar do que predomina, tá? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Configura um tipo de domínio morfoclimático do Brasil conforme a classificação do professor Aziz Absaber. Esse domínio estende-se por toda a faixa litorânea oriental, desde o Nordeste até Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. O nome Mares de Morros foi assim atribuído em função das feições externas e aparentes do relevo. Aliás, essa é uma coisa interessante. Esse aqui é o único dos domínios morfoclimáticos brasileiros em que a palavra escolhida para classificar ou caracterizar o domínio não foi a cobertura vegetal. Porque domínio amazônico, tudo bem, você tem a floresta amazônica. O domínio da Caatinga é mata branca, é a vegetação. Domínio do Cerrado é o cerrado. Araucária, a gente vai estudar, é a mata de araucária. E pradaria, campos, etc. Então é o único que o nome escolhido foi o do relevo, certo? O relevo dos mares de morros apresenta morros em meia laranja ou arredondados. É o que nós chamamos de morros mamelonares. Com destaque principalmente para a Serra do Mar, mas também pegando a Serra da Mantiqueira, a Serra do Caparaó, a Serra dos Órgãos, lá na região de Petrópolis, o Maciço das Agulhas Negras, certo? Lá em Resende, a região de Itatiaia. Tudo ali está dentro do domínio dos mares de morros. É uma formação de relevo muito antiga, certo? Essa área é principalmente datada da era pré-cambriana, do Arqueozoico e Proterozoico. São formações geologicamente estáveis, de modestas altitudes, extremamente desgastadas ao longo do tempo pela ação da erosão. Tá certo? Beleza? Formação de rochas metamórficas ou magmáticas. Tá? Lembre-se, isso é fácil, é língua portuguesa. O que é uma rocha magmática? É aquela que veio do magma resfriado. Tá? Beleza? Mas seria uma rocha metamórfica. É aquela que vem de uma rocha pré-existente devido a alterações de temperatura e pressão. Que você tem uma rocha, por exemplo, só para citar um exemplo, eu não vou botar lá, mas aí se quiser confira. Tá? O Pão de Açúcar e o Morro da Urca, além de outras formações do Rio de Janeiro, são 2 exemplos de uma rocha chamada gneiss. Gneiss é uma rocha metamórfica. Tá? Ela é metamorfizada de quem? Do granito. O granito, submetido a determinadas condições de temperatura e pressão, se metamorfizou em gneiss. E é um escudo cristalino. Ah, mas então o Pão de Açúcar, o Morro da Urca, são escudos cristalinos pré-cambrianos. Sim, a Pedra da Gávea, Corcovado, tudo aquilo ali. Tá? Então, essas formações foram muito desgastadas pelos agentes exógenos. Mas sabe o que é exógeno? Externo. Sol, chuva, vento, entendeu? Águas dos rios, contribuindo assim para a formação de vertentes com topo arredondado. Marcelo, você está falando muito, mas eu não estou entendendo. Está aqui, ó, pronto. Essa morraria toda aqui é o que nós chamamos de domínio dos mares de morros. Perceba como que são morros de topo convexo, arredondado. Aí que ele fala mamelonares ou em meia laranja, tá? É isso aqui.
Isso aqui caracteriza a feição do domínio dos mares de morros, certo? O domínio dos mares de morros é predominantemente constituído por áreas de planalto, notadamente os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, conforme a classificação do professor Jurandir Ross, tá? Aí que tá, deixa eu explicar para vocês, que é o seguinte. Pessoal, aqui, ó, essa aqui é a área de ocorrência do domínio dos mares de morros. Então, esse domínio, ele é predominantemente planáltico, tá? Certo? Ele pega principalmente a área aqui do planalto. Antigamente aqui tudo isso era o Planalto Atlântico. Agora são serras e planaltos do leste e sudeste e uma parte dos planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Aqui intercalado é que você tem a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então pega também um pedacinho dela. Mas o relevo é predominantemente planáltico, tá? No litoral são as planícies e tabuleiros litorâneos, tá? Porque vocês sabem que em alguns trechos a serra chega até o mar, certo? Mas em outros você tem algumas áreas de planícies e tabuleiros. Marcelo, o que são esses tabuleiros litorâneos? Falésias. Aqueles paredões à beira-mar, como muitas vezes você encontra em Tambaba, certo? Ou Canoa Quebrada, tá? Aquilo ali, Morro Branco, Praia das Fontes, lá no Ceará. Aquilo ali recebe o nome de falésia, tá ok? Beleza? Agora, olha só. O Planalto é constituído por rochas vulcânicas que correspondem aos derrames basálticos do Mesozoico. Muita gente chama de derrame de Trapp. Essa aqui é a parte onde ocorre o solo de terra roxa. É aqui mais para dentro, para a bacia do Paraná, certo? Você tem também o Planalto Ocidental do Paraná, que é constituído por cuestas e arenito do Paleozoico. Aí pode ser Botucatu, Ponta Grossa, Furnas, certo? São camadas de arenito superpostas e você pode ter a formação de cuestas, principalmente lá em Botucatu e Guarapuava, no Paraná. Se bem que no Paraná já é outro domínio. A depressão periférica é aquela área deprimida entre as duas áreas mais altas. Ela tem o nome de periférica porque ela está localizada entre uma formação sedimentar e uma formação cristalina. Então ela se encontra na periferia das duas, tá? Você pode ter no Brasil depressões marginais, periféricas e interplanáuticas. Todas elas são depressões relativas. Isso eu falei na aula de Cerrado. São áreas mais baixas em relação a áreas mais altas próximas. Só que nesse caso aqui é uma depressão periférica, certo? Beleza? E aí você tem o Planalto Oriental, que é a principal parte dos mares de morros. Esse aqui, ó, é o Planalto Oriental. Essa é a formação típica dos mares de morros, que são as rochas magmáticas metamórficas de base cristalina que apresentam esse formato mamelonar e meia laranja. E finalmente a planície vai aparecer lá no litoral, tá? Então a divisão do relevo pega todas essas partes aqui, mas é principalmente essa aqui, ó. Essa aqui é a parte mais característica do domínio dos mares de morros, certo? Embora ela pegue um pouco dessas outras áreas, mas essa aqui é a mais característica, é a imagem que eu mostrei aqui para vocês no slide, tá bom? Beleza? Muito bem. Aqui está a localização dele, sobrepondo o mapa da classificação do professor Jurandir Ross e aqui uma outra imagem que caracteriza esse domínio dos mares de morros, certo? Próximo ao litoral brasileiro, tá? Então, quanto ao relevo, é uma formação principalmente planáltica, cristalina, pré-cambriana, geologicamente estável, de formação antiga, extremamente erodida, desgastada e de modestas altitudes. Modesta que eu digo, por exemplo, o Pico da Bandeira, que é o ponto culminante, tem mais ou menos 2.800, 2.900 metros. Certo? Eu sei que para o Brasil pode parecer muito alto, mas vamos lembrar que a capital da Bolívia, La Paz, está mais ou menos 3.500, 3.600. Certo? Então é uma altitude modesta. Tá bom? Beleza? Muito bem. Aí, clima. Como é que nós vamos dividir o clima? Pessoal, o clima do domínio dos mares de morros, ele vai pegar duas partes distintas. Quais são? Primeiro, clima tropical de altitude, é essa faixa branca aqui. E o segundo
é o clima litorâneo úmido, ou alguns chamam de tropical litorâneo, certo? Ou tropical oceânico, mas litorâneo úmido é mais comum, que pega a faixa litorânea, certo? Existem algumas manchas do domínio aqui no Paraná que vão pegar clima subtropical, mas eu não coloquei porque é muito pouco, é uma área muito restrita, tá bom? Então, esses aqui são os dois principais tipos de clima que você encontrará dentro do domínio dos mares de morros. Agora, vamos caracterizar cada um deles. Vamos lá. Primeiro, o tropical de altitude. Pessoal, o clima tropical de altitude, o nome já fala, o principal fator que influencia nesse tipo de clima, óbvio, é a altitude. Tá? Aqui eu estou botando como exemplo cidades como Lusiânia, em Goiás, São Lourenço, em Minas Gerais. Mas aí eu coloquei uma mais conhecida, até pela importância, Belo Horizonte. Certo? Como que se caracteriza o clima tropical de altitude? Pessoal, o clima tropical de altitude é um subtipo climático presente dentro do domínio do clima tropical típico. Marcelo, peraí. Esse tropical típico não foi aquele que a gente estudou no domínio do Cerrado, que você explicou toda a circulação de massas de ar, por que tem verão chuvoso, inverno seco, duas estações bem definidas? Exatamente. Esse aqui é um subtipo dele, tá? Porque aqui o principal fator, porque é óbvio, é a altitude. Perceba uma coisa, pessoal, por favor, presta bem atenção. Prove para mim, tá aqui, ó, Lusiânia, Goiás, São Lourenço, Minas Gerais, Belo Horizonte. Vamos analisar todos eles, certo? Olha aqui Lusiânia. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vamos botar assim, verão, são os meses mais chuvosos. Junho, maio, junho, julho, agosto. Até setembro, os meses menos chuvosos, tá? Lusiânia. São Lourenço, Minas, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais chuva. Verão, maio, junho, julho, agosto, menos chuva. Inverno, certo? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Até março. Meses mais chuvosos. Maio, junho, julho, agosto. Menos chuvosos. Pessoal, não está na cara que é a mesma coisa de verão chuvoso, inverno seco, que nem aqui em Cuiabá, Goiânia, Brasília? A dinâmica de chuvas é a mesma, o regime pluvial é o mesmo. É um regime pluvial de verão chuvoso e inverno seco. Então, nisso, o clima de Belo Horizonte, o clima de São Lourenço, o clima de Lusiânia não difere em nada do clima de Cuiabá, Campo Grande. Ah, então qual é a grande diferença? Gente, a grande diferença é o fator altitude. É aí que está. Perceba que, olha só, mês mais quente de Belo Horizonte, pessoal, a temperatura média é 22, 23. Mês mais frio, a temperatura média chega a quase 17. Certo? Ou seja, devido ao fator altitude, os verões são brandos, são mais suaves. E os invernos mais rigorosos, certo? Eu poderia pegar um extremo aqui e colocar, por exemplo, o climograma de Campos do Jordão. Só que aí eu estou apelando. Por quê? Porque quando eu falo Belo Horizonte, eu estou falando de uma cidade que está mais ou menos 800, 900 metros acima do nível do mar. Quando eu falo Campos do Jordão, 1.650, mais ou menos, metros acima do nível do mar. Quase o dobro. Você entendeu? Então, o mês mais quente lá em Campos do Jordão, a média é 18. O mês mais frio lá em Campos do Jordão, a média é 12. Certo? Então, a curva de temperatura lá em Campos do Jordão seria mais ou menos assim, ó. Certo?
Beleza? Seria isso. Mas o regime de chuva, o mesmo. Chove no verão e o inverno é seco. Então, esse aqui é o clima tropical de altitude, que é o característico da parte mais interiorana do domínio dos mares de morros. Da parte interior, mais para dentro. Por quê? Porque o litoral é diferente. O litoral é o chamado clima litorâneo úmido, extremamente exposto à ação da massa tropical atlântica, que vocês estudaram na aula passada de Cerrado comigo, que atua nesse litoral, é uma massa quente e úmida. Certo? Beleza? Ô Marcelo, peraí. E o clima litorâneo úmido? Quais são as características dele? Pessoal, o clima litorâneo úmido ocorre na quase totalidade do litoral da região sudeste e no litoral da região nordeste. As temperaturas médias são elevadas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.